Vamos partir aí para o quarto exercício, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015, na prova do TRT Quarta Região para o cargo de técnico judiciário. 4 estudantes de idade 36, 27, 18 e 9 estão fazendo uma prova. Sabe-se que, somando as idades do mais novo com a de João, se obtém a idade de Lucas. Um dos estudantes chama-se Ronaldo. O estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir. Nas condições dadas, a soma das idades de João e Ademir em anos é igual a letra A, 60, letra B, 63, letra C, 36, letra D, 54 e letra E, 45. A gente tem nessa questão, então, 4 rapazes, João, Lucas, Ronaldo e Ademir. A gente já tem as idades de 9, 18, 27 e 36, porém a gente não sabe de quem que é a idade de quem. A gente vai usar a nossa tabelinha para tentar resolver esse exercício. Observe o seguinte. Na primeira informação, somando as idades do mais novo com a de João, se obtém a idade de Lucas. Pessoal, o que a gente consegue tirar dessa primeira informação? Eu tenho que, somando as idades do mais novo com a de João, obtém-se a idade de Lucas. Bom, se eu vou somar a idade do João com 9 anos, que é o mais novo, obviamente, João não vai ter 9 anos, correto? Porque eu estou somando a idade do mais novo com a de João. Então, eu não sei quem que é o mais novo, mas certamente não é o João. E se a idade de Lucas vai ser o somatório de 9 com mais algum desses números aqui, obviamente o Lucas não possui 9 anos. Ele não tem como ser o mais novo. Depois a gente tem que o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir. Bom, quem que é o estudante mais velho? Eu não sei, mas eu sei que ele tem 36 anos. 36 é o dobro de quanto? De 18. Eu tenho lá, então, que o estudante mais velho tem o dobro da idade de Ademir. Se a metade da idade do mais velho é 18, e eu sei que está relacionado a Ademir, então eu venho aqui, coloco um verdadeiro, e para o restante todo aqui eu coloco um falso. Daqui a gente já tira a idade do Ronaldo. Agora voltem lá para a primeira proposição, essa primeira afirmação, diz o seguinte: somando as idades do mais novo com a de João, se obtém a idade de Lucas. Bom, vamos pensar o seguinte: João tem a possibilidade de estar aqui ou estar aqui. Se João tiver 36 anos, eu tenho lá que eu vou somar a idade do mais novo, que é o Ronaldo, com a idade do João e vou chegar na idade do Lucas. Tem como a idade do João ser 36 anos? Se eu tiver que eu posso ter ele como 36 anos, eu vou ter a idade de Lucas sendo 36 mais 9, que vai dar 45. Só que eu não tenho 45 aqui. Então, a única possibilidade de João está aqui, em 27. E aí eu tenho, então, que 27 somado com 9, eu chego na idade do Lucas, que é de 36. Ele quer saber qual que é o somatório das idades de João mais Ademir. João eu sei que tem 27, mais Ademir que tem 18. Isso daqui vai dar 45. Então basta a gente buscar aí a nossa alternativa. O gabarito está na letra E. Questãozinha bem simples. Vamos partir para a próxima questão. Foi aplicado pela VUNESP em 2015 no TJ São Paulo para o cargo de contador judiciário. 3 meninas têm um irmão cada uma. No total, esses 6 jovens já ganharam 43 medalhas em competições de natação, sendo que Renato ganhou 2 medalhas, Márcio 3 e Rogério 5. Renata ganhou 7 medalhas a mais que seu irmão. Márcia ganhou 4 vezes mais medalhas que seu irmão. E Rogéria ganhou 3 vezes mais medalhas que seu irmão. A diferença entre as medalhas recebidas por Renata e Márcia é igual a... Letra A, 3, letra B, 2, letra C, 5, letra D, 4 e letra E, 1. Pessoal, vem para o quadro aqui comigo então. E essa questão aplicada pela VUNESP foi muito bacana, porque ela derrubou muito candidato que não está preparado, candidato que não sabe. É o pessoal que vai lá fazer a prova e não sabe nem que dia que é o concurso, só vai porque mandaram ir, ele vai chegar lá e vai fazer o seguinte, Bom, eu sei que Renato ganhou 2 medalhas, Márcio ganhou 3 e Rogério ganhou 5. Eu tenho que Renata ganhou 7 medalhas a mais que seu irmão, Márcia ganhou 4 medalhas
ganhou 4 vezes o número de medalhas do seu irmão e Rogéria ganhou 3 vezes o número de medalhas do seu irmão. Esse candidato que está lá despreparado, ele vai chegar e vai fazer o seguinte: bom, Renato ganhou 2, Renata ganhou 7 medalhas a mais, então eu vou colocar aqui um 9. Aí depois, o Márcio ganhou 3, a Márcia ganhou 4 vezes mais, então ela ganhou 12. O Rogério ganhou 5 e a Rogéria ganhou 3 vezes o número de medalhas aqui, então ganhou 15. Ele ainda se acha esperto, fala: ó como eu sei a tabuada. Ele pega, vê aqui o que o exercício pede, ele tem então a diferença entre Renata e Márcia. A diferença entre Renato e Márcia é 9 menos 12, a diferença disso é 3. Aí ele vai lá nas alternativas e marca o gabarito na letra A. E aí na hora que chega a correção da prova, ele vê que está errado, ele nem sabe por que está errado aquilo lá, ele acha que o avaliador errou o gabarito. Ele ainda tenta entrar com recurso, né? Mas ele esqueceu de 2 detalhes aqui no exercício. Primeiro, toda informação que está no exercício, quando a gente tem questões desse tipo, que são questões relativamente fáceis, toda informação que a gente tem que tentar utilizar. Em momento nenhum, eu utilizei o fato do somatório das medalhas serem igual a 43. Vamos ver se isso daqui vai dar igual a 43? Se eu somar as medalhas dos meninos e das meninas? Bom, aqui eu tenho 10 medalhas. E aqui eu tenho 9 com 12, 21, com mais 15, 36. Se eu somo aqui, ó, 10 com 36, eu chego num resultado de 46 medalhas. Por que esse nosso número deu errado? Não deu o que o exercício propôs. Porque em momento nenhum o exercício fala que Renato é irmã de Renata, que Márcio é irmã de Márcia e que Rogério é irmã de Rogéria. Em momento nenhum o exercício diz isso. Há apenas a informação que há 3 meninas com esses nomes e que eles possuem os irmãos e sabe-se o número de medalhas que os irmãos ganharam. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que buscar uma associação onde eu tenho aqui um total de 33 medalhas. Para ter aqui as 10 medalhas que já são certas que a gente tem, então eu vou ter que embaralhar isso daqui de uma forma com que eu tenha 33 medalhas, o somatório aqui. Eu já testei Renata com Renato. Testei Márcia com Márcio e Rogério com Rogério. Se eu continuar testando Renata com Renato, só que agora eu inverter aqui, ó, Márcia com Rogério e Márcio com Rogéria, eu vou chegar no seguinte resultado. Que são as possibilidades que a gente tem. Eu testei aqui, ó, vou deixar fixo Renata e vou inverter os dois. Se eu não chegar, eu já sei que Renata não é irmã de Renato, com certeza. Então eu vou ter aqui, ó, Márcio com Rogério. Márcia ganhou 4 vezes o número de medalha. 4 vezes 15, aliás, 4 vezes 5 vai dar 20. 3 vezes 3, 9. 9 com 9, 18, com 20, 38. Ainda a gente não chegou o número que a gente quer. Então eu tenho que Renata não é irmã de Renato. Isso com certeza. Então Renata ou vai estar associado com Márcio ou vai estar associado com Rogério. Eu preciso fazer isso aqui então e descobrir com quem que eu vou estar associado. Na hora que a gente descobrir o primeiro aqui, a gente chega na resolução do exercício. Então eu vou ter isso daqui, ó, agora. Renata com Márcio, se ela ganhou 7 medalhas a mais, então na verdade ela ganhou 10. Agora eu vou fazer isso daqui, ó. Vou testar Márcia com Renato. Se eu não chegar em nada, eu tento o Rogério com a Márcia. Então, Renato com Márcia. 4 vezes o número de medalhas aqui, ó. Vai dar 8. E eu vou ter Rogério com Rogéria. Aliás, Rogério com Rogéria. 3 vezes 5, 15. 10 com 8, 18. Com 15, 33. Cheguei no resultado que eu quero. Então eu vou ter aqui Renata, irmã de Márcio, Renato, irmã de Márcia e Rogério, irmã de Rogério. Então eu tenho eles associados assim, ó, Renato com Márcia
tenho Márcio com Renata. E tenho Rogério com Rogério. Quais são os números de medalhas que eles ganharam? Renato ganhou 2, Márcia ganhou 3 e Rogério ganhou 5. Márcia ganhou quantas? 8. Renata ganhou 10. E Rogério ganhou 15. Então agora sim eu consigo chegar nesses números aqui, somar, e o resultado a gente tem que é 43. Eu quero a diferença entre Renata e Márcia, eu quero aqui ó, a diferença entre 10 e 8. Eu vou ter aqui ó, 10 menos 8, que vai dar igual a 2, e o gabarito da nossa questão está na letra B. Sexto exercício aplicado aí pela Fundação Carlos Chagas em 2015 na Cefaz do Pernambuco por cargo de julgador administrativo tributário do Tesouro Estadual. Em um país, todo habitante pertence a uma única dentre 3 tribos: os autênticos, que sempre dizem a verdade, os dissimulados, que sempre mentem, e os volúveis, que sempre alternam entre uma fala verdadeira e uma mentirosa, não necessariamente nessa ordem. As autoridades alfandegárias fizeram 3 perguntas a um grupo de habitantes deste país que chegou ao Brasil em um avião. A primeira pergunta foi: você é um autêntico? Foi respondida afirmativamente por 53 integrantes do grupo. A segunda, que foi: você é um volúvel? Foi respondida afirmativamente por 38 deles. E 18 integrantes responderam sim à última pergunta, que foi: você é um dissimulado? O número de autênticos nesse grupo é igual a letra A, 15, letra B, 28, letra C, 20, letra D, 53, letra E, 35. Vamos para o quadro então, pessoal. Questãozinha da FCC, aí na Cefaz do Pernambuco. A gente tem o seguinte: dentro de uma cidade, somente há essas 3 tribos aqui, ó, autênticos, volúveis e dissimulados, certo? Não há uma outra possibilidade. Os autênticos sempre dizem a verdade. Os volúveis alteram entre uma mentira e uma verdade. Então, eles sempre dizem metade mentira, metade verdade. Os dissimulados sempre mentem. Aí, um grupo desembarcou aqui no Brasil e para todo mundo que estava no avião foi feito 3 perguntas, perguntando se você é um autêntico, se você é um volúvel e se você é um dissimulado. Ou seja, perguntaram 3 questões diferentes para o mesmo grupo de pessoas. Então a mesma pessoa respondeu 3 perguntas diferentes. Vamos pensar da seguinte forma: quem que vai dizer que é autêntico? Quem que vai dizer que é um autêntico? Vamos supor que eu sou um autêntico. Eu estou descendo do voo e me perguntam: você é um autêntico? Se eu sempre digo a verdade, eu vou dizer que sim. Então aqui, ó, quem disse que era autêntico? Os autênticos. Agora vamos supor que eu sou uma das pessoas que está no grupo dos dissimulados. Eu sempre minto. Na hora que me perguntam, você é um autêntico? Eu vou mentir. Eu não vou dizer que eu sou um dissimulado. Então eu vou dizer que eu sou um autêntico. Eu tenho que responder com sim ou não. Se eu responder que não, eu estou falando a verdade. E isso eu não posso, porque os dissimulados sempre mentem. Então aqui, ó, quem vai dizer que é um autêntico são os autênticos mais os dissimulados. Agora vamos supor que eu seja uma pessoa volúvel. Se eu desço do avião, aí vem uma pessoa e me pergunta: você é um autêntico? Eu tenho a possibilidade de dizer uma mentira ou uma verdade. Só que eles sempre alternam entre uma mentira e uma verdade, uma mentira e uma verdade. Eles não falam aleatoriamente se é mentira ou se é verdade. Eu tenho certeza que um diz que é mentira e o outro diz que é verdade. Então, se na verdade se pararem 2 pessoas, estou eu e mais meu amigo, a gente desce do avião, a pessoa chega e pergunta: você é um autêntico? Nós 2 somos volúveis. Eu vou dizer que sim, ele vai dizer que não. Vocês entenderam? Então metade dos volúveis vão dizer que são autênticos. Vou colocar aqui, ó, letra V, a gente sabe que é de volúvel. Aqui letra A dos autênticos, mais D dos dissimulados. Certo? Então a gente chegou aqui, ó, em quem diz que é autêntico. Agora vamos ver quem vai dizer que são os dissimulados.
Os dissimulados sempre mentem, correto? Então, novamente, eu estou descendo lá do avião na área de embarque, vem uma pessoa e me pergunta, você é um dissimulado? Se eu sou um autêntico, eu vou dizer a verdade, eu vou falar, não, eu não sou um dissimulado. Então aqui, ó, a gente não vai ter nenhum autêntico dizendo que é dissimulado. Agora, vamos supor que desça um dissimulado. Ele sempre mente. Então, na hora que chegar para ele e perguntar, você é um dissimulado? Ele vai mentir, ele não vai falar a verdade, vai falar, eu sou um dissimulado. Ele vai falar que não, certo? Então, os dissimulados também não irão falar que são dissimulados. Então, a gente tem aqui, ó, que ninguém que é autêntico e ninguém que é dissimulado vai dizer que é um dissimulado. E vai restar, então, lá os volúveis. Vamos supor novamente que eu estou com meu amigo, a gente desce na área de desembarque ali do avião e nós somos volúveis. Ou seja, eu falo a verdade e ele fala a mentira. Aí chega a pessoa pra gente e pergunta, vocês são dissimulados? Eu vou dizer que sim e ele vai dizer que não. Então aqui a gente vai ter metade das respostas dizendo que são dissimulados. Então aqui, ó, quem vai dizer que é um dissimulado? Metade dos volúveis. Nenhum autêntico, nenhum dissimulado vai dizer que é dissimulado, mas metade dos volúveis irão. Agora, quem vai dizer aqui, ó, que é um volúvel? Eu vou ter o seguinte, novamente a gente está descendo do avião e vamos supor que agora eu sou um autêntico. Chega o cara para mim e me pergunta, você é um volúvel? Eu vou responder que não, porque eu não posso dizer para ele que eu sou um volúvel, sendo que eu não sou, não posso mentir. Então aqui, ó, os autênticos, ninguém vai falar que é um volúvel. Eu vou ter quem aqui depois? Os dissimulados. Desço eu do avião, eu sou um dissimulado, eu sempre falo a mentira. Vem uma pessoa para mim e pergunta, você é um volúvel? Eu vou dizer uma mentira. Se eu disser que não, eu estou falando a verdade. Então eu tenho que dizer que sim para contar uma mentira. Então eu vou ter aqui, ó, que todos os dissimulados vão dizer que são volúveis. E eu vou ter ainda, novamente, eu e meu amigo estamos descendo do avião, chega o pessoal lá e pergunta pra gente, vocês são volúveis? Metade de nós vai dizer que é verdade e metade de nós vai dizer que é mentira. Ou seja, eu vou dizer que sim e ele vai dizer que não. Então aqui, ó, novamente, metade dos volúveis é que vão dizer a verdade. O que a gente tem daqui então? A gente tem, na verdade, um sisteminha linear. A gente vai ter, ó, A mais D mais meio V. Quantos disseram que são autênticos? O número foi igual a 53, né? Eu tenho uma segunda afirmação, vamos deixar ela para baixo, vamos colocar aqui os volúveis. Eu vou ter então, ó, D mais meio V é igual. Quantos disseram que eram volúveis? 38. E depois eu tenho aqui, ó, metade dos dissimulados. Qual que foi o número de pessoas que disse que eram dissimulados? 18. Bom, agora fica fácil a gente resolver esse sisteminha, né? Se metade de V é igual a 18, eu tenho que V é o dobro disso. Então, seria a mesma coisa que passar o meio dividindo aqui. Eu ficaria assim, ó, 18 dividido por meio. Para quem não lembra como que faz divisão por fração, você faz o seguinte, coloca a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre 1. Eu vou ter aqui, ó, 18 vezes 2, 36. Então eu vou ter aqui o número de volúveis é igual a 36. Aqui, ó. Sabendo o valor de V, a gente vai aqui, ó, para a nossa segunda afirmação. Eu vou ter o seguinte, D, que eu não sei ainda qual que é o número dos dissimulados, mais metade de V, qual que é metade de V? Eu tenho aqui, né, 18.
é igual a 38. Vocês isolam a variável D aqui, passa esse 18 que está somando, você passa subtraindo. E a gente vai ter então que D vai ser igual a 38 menos 18. Facinho, resultado é 20. Eu vou ter então os dissimulados igual a 20. Agora falta a gente chegar no valor do A. Eu vou ter aqui que A mais o valor de D é 20, mais metade de V é igual a 18, é igual a 53. Vamos isolar o A de um lado, a gente vai ficar o seguinte, A vai ser igual a 53 menos 20 mais 18 vai dar 38. Então a gente vai ter aqui que o A é igual a 15. O exercício pede para a gente justamente o número de autênticos desse grupo. Então a gente tem que o número de autênticos é igual a 15 e o gabarito nosso está lá na letra A. Sétimo exercício, aplicado pela Fundação Carlos Chagas em 2015, no TRT 4ª Região, para o cargo de analista judiciário. Há 7 participantes de um torneio de tiro ao alvo, cada um deles disparando um único tiro. 4 deles, André, Francisco, Sérgio e Gabriel, são experientes, e 3 deles, Eduardo, Fernando e Gabriel, são novatos. Sabe-se que, para que um novato dispare seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. Fernando é o segundo a disparar o seu tiro, enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a disparar um tiro. Francisco dispara antes do que José dispara o seu tiro, mas depois do que André dispara seu tiro. Dentre as opções abaixo, não é necessariamente correto que: letra A, Gabriel dispare seu tiro depois de Fernando. Letra B, Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos. Letra C, Fernando é o primeiro novato a disparar seu tiro. Letra D, Eduardo dispara seu tiro antes do que José. Letra E, José dispara seu tiro entre Eduardo e Gabriel. Pessoal, de volta então aqui para o quadro. A gente tem a questãozinha da Fundação Carlos Chagas, novamente naquele concurso TRT 4ª Região. E agora a gente tem o seguinte: André, Francisco, Sérgio e José são atiradores experientes. Eduardo, Fernando e Gabriel são atiradores novatos. A gente tem que cada um dispara somente um único tiro. Eu sei que para um novato disparar seu tiro, ele deve ser antecedido e precedido por um atirador experiente. O que a gente vai tirar daqui? Tem a possibilidade de algum novato começar atirando? Ora, se ele tem que ser precedido por um atirador experiente, não vai ter como, né? Então aqui a gente tem que ninguém pode começar atirando, aí depois eu vou ter um novato atirando, e eu sei que depois que um novato atirar, ele deve ser precedido por um atirador experiente. Então aqui um novato vai atirar, então aqui eu consigo colocar que nenhum experiente vai atirar. Aqui eu sei que é um novato que não vai atirar. Aqui é um experiente que vai ficar de fora. Aqui novamente o novato senta. Opa, preenchendo em lugar errado. De tal forma que a gente não possa nem começar com um novato e nem finalizar, porque ele deve ser sempre antecedido e precedido por um atirador experiente. E aí a gente vai então para as nossas proposições. Fernando é o segundo a disparar o seu tiro. Ora, se eu tenho o Fernando sendo o segundo a atirar, ele está aqui, correto? Então eu vou ter o Fernando aqui, verdadeiro, e o restante dessa coluna toda sendo falso. Então eu vou ter o primeiro atirando, que é um atirador experiente, o segundo eu já sei que é o Fernando. Aí diz pra gente ainda que enquanto que Sérgio é o último atirador experiente a atirar. Então vem aqui, no Sérgio é o último atirador experiente. Ninguém mais pode atirar nessa posição aqui. E Sérgio também não atirou em nenhuma outra. Esqueci de colocar aqui também. A gente tem ainda que Francisco dispara antes do que José dispara seu tiro, mas depois do que André. Pessoal, então vamos olhar para as possibilidades de Francisco.
Francisco tem a possibilidade de estar aqui ou de estar aqui. Mas eu sei que ele tem que disparar antes do que o José. Se eu colocar o Francisco disparando aqui, obrigatoriamente o José vai ter disparado antes, porque vai restar para ele somente a terceira posição ou a primeira. Então, o Francisco não pode ser aqui. O Francisco deve ser aqui, ó, na terceira posição. E aqui eu tenho o José. Agora sim, ó, o Francisco dispara antes que o José. Mas depois do que o André. O André vai disparar aqui, ó. Então, Francisco dispara depois que o André? Dispara. O André é o primeiro a disparar. Ele dispara antes que o José? Dispara. O José é o quinto a disparar e o Francisco vai ser o terceiro. Então, resta pra gente aqui, ó, descobrir a posição de Eduardo e de Gabriel. Só que a gente não tem mais opções, né? A gente não tem mais aí, na verdade, informações para completar o exercício. Mas o comando da questão diz para a gente o seguinte: dentre as opções abaixo, não é necessariamente correto o quê? Aí a gente tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Aqui eu não consigo afirmar ainda quem está atirando em qual posição. Então vamos ver se a gente consegue eliminar questões para chegar no gabarito. Primeira alternativa: Gabriel dispare seu tiro depois que Fernando. Reparem no comando da questão, ó. Não é necessariamente correto que Gabriel dispare seu tiro depois que Fernando. Então vou ter aqui, ó, Gabriel dispare seu tiro depois que Fernando. Isso vai ser uma verdade? Gabriel vai disparar depois que Fernando? Vai, porque Gabriel pode ser aqui ou aqui. Independente de qual posição ele esteja, ele vai disparar depois de Fernando. Então isso daqui não é necessariamente uma verdade. Isso daqui é uma verdade. Então esse não pode ser o nosso gabarito. Letra B. Sérgio dispare seu tiro depois de todos os atiradores novatos? Eu tenho que o Sérgio é o último a disparar. Então isso daqui eu não posso dizer que ele não é uma verdade. Ele vai disparar depois que todo mundo sim. Então não pode ser o gabarito. Letra C. Fernando é o primeiro novato a disparar no tiro. Não é necessariamente verdade que Fernando é o primeiro a disparar? Eu não posso afirmar que não é necessariamente verdade. Isso é uma verdade, está na cara aqui pra gente, né? Letra D. Eduardo dispare seu tiro antes do que José. Eduardo vai disparar seu tiro antes do que José. Bom, repare que eu tenho José aqui na posição de número 5 e Eduardo, ele pode ser na posição 4 ou na posição número 6. É uma necessidade ele atirar antes do que José? Não, ele pode atirar depois, né? Então aqui eu não posso afirmar que ele vai atirar antes ou ele vai atirar depois. Ele pode atirar antes, assim como ele pode atirar depois. Então aqui, ó, isso não é necessariamente uma verdade. A gente chega aqui, ó, no nosso gabarito, por enquanto. Vamos ver se a nossa letra E a gente consegue eliminar. Se conseguir, a gente fica então com o gabarito na letra D mesmo. Não é necessariamente verdade que José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel? Não é necessariamente verdade que José dispare seu tiro entre Eduardo e Gabriel? Bom, eu tenho um disparando aqui, ó, na posição 4 e outro na posição 6. Se eu colocar o Eduardo aqui, ó, como verdadeiro, aqui vai ficar falso e aqui vai ficar verdadeiro. Se eu fizer isso, o José vai ficar entre os dois? Vai, né? Agora, se eu inverter. Se eu colocar aqui, ó, verdadeiro, aqui falso e aqui verdadeiro. Eu mudei a ordem dos dois. Eu troquei. José vai continuar no meio? Vai. Então isso daqui, eu não posso dizer que não é necessariamente uma verdade, porque é verdade que ele sempre vai estar no meio, independente de qual seja a posição. Então a gente corta aqui a nossa alternativa E e fica com o gabarito na letra D, certo? O comando da questão confunde um pouquinho, viu, gente? Mas o que a gente busca aqui é algo que não seja uma verdade concreta. A gente chegou que todas as outras alternativas com certeza ocorrem, com certeza são uma verdade, com exceção da letra D, que pode ou não ser uma verdade. Depende de como eu disponho os elementos. Oitava questão. Aplicado pela VUNESP em 2015 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o cargo de Agente de Fiscalização Financeira 2. Carlos nasceu em 1º de janeiro de 1992 e tem 4 amigos que também nasceram no primeiro dia de anos distintos. Débora, Miriam, Antônio e Eduardo. Sabendo-se que Débora é 5 anos mais nova do que Antônio e 4 anos mais velha que Miriam,
e que Eduardo é 3 anos mais velho que Antônio e 13 anos mais velho que Carlos, é correto afirmar que hoje a idade de Débora em anos é letra A, 29, letra B, 28, letra C, 27, letra D, 26, letra E, 25. Então, Débora, Ele vai buscando o nome de não foi Débora passado pra e vai gente tentando fazer o exercício. Então, o que a gente pode fazer? Vai vir aqui, ó. A gente pode chutar algumas Vamos ver, alturas. Carlos, Pode com quem que ele inventar. está